Bom dia. Vamos retomar os nossos trabalhos para essa sessão. Nós teremos duas palestras com o professor Shajarane Ilan Benzoussan e com o professor Celestino Mussomar, já os apresentarei. Então vamos dar início. Professor Ilan, nosso colega aqui no Departamento de Filosofia, às voltas com as consequências filosóficas de entender o pensamento como situado, se interessa por deícticos, espectros, proximidade, clima, corporeidades, zonas de fronteira e dissidências, e assim por cosmopolítica, ultrametafísica, realismos contemporâneos, realismos continentais, realismo especulativo, espectralidade, desconstrução, fenomenologia, teorias da referência, filosofia do processo, filosofia da memória, marxismos e pós-marxismos, feminismos materiais, teoria preta contemporânea e contracolonialidade. Fez o seu doutorado pela Universidade of Sussex, na Grã-Bretanha. Atualmente ensina e pesquisa no nosso Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, no nosso programa de pós-graduação também. Entende seu trabalho em filosofia em continuidade com seu trabalho em performance, instalação e literatura. Edita a revista Das Questões e coordena o grupo de pesquisa Anarcai. Desde 2024, coordena o GT Ontologias Contemporâneas da ANPOF. O tema da sua fala: o que o sucesso das redes neurais artificiais conta sobre nexos naturais, redes versus árvores. Nós agradecemos a presença do professor Ilan e é uma alegria poder contar com sua contribuição neste evento. Queria começar agradecendo a organização desse evento super interessante, super inovador e importante para a Universidade de Brasília e para o Departamento de Filosofia e para a gente que está às voltas com isso. Quero agradecer o Felipe, a Cecília, todo mundo que participou desse evento, que foi muito difícil de organizar, está sendo muito difícil de organizar, com vários percalços, e queria agradecer o convite e agradecer a iniciativa de fazer esse evento tão marcante. Eu acho que ele vai ter repercussões para além do que a gente está vendo nesses dias. Queria também começar, como muitas vezes eu começo, fazendo um reconhecimento de terra, que a gente está numa terra violentamente invadida e ocupada há muitas dezenas, centenas de anos, de povos, na sua maioria Macro-G, que viviam aqui, também de remanescentes de quilombos, que foram muitas vezes violentamente deslocados e desaparecidos, né? Desaparecidos, inclusive, dos relatos oficiais da história. Então, eu acho que esse reconhecimento de terra é sempre um reconhecimento que diz respeito ao futuro, mais que ao passado. E pronto, então, acho que o pessoal está fazendo tradução simultânea, também queria fazer merci à tous qui parlent français. Je sais pas, je pense que c'est une chose bilingue. Donc, je vais essayer de parler pas très vite pour aider le traducteur. J'espère que ça va fonctionner, spécialement parce que je n'ai pas un texte. Donc, ce sera peut-être difficile parce que quand on a un texte, on peut lire le texte, c'est plus facile de traduire, mais s'il y a des problèmes, je sais pas, vous pouvez me signaler si je peux ralentir ou quelque chose comme ça. Então, o que eu queria fazer hoje é quase uma espécie de... uma coisa bem
uma reflexão, digamos assim, em torno muito da minha experiência com inteligência artificial, com uma experiência muito, 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 muito antiga, uma experiência realmente ancestral, uma experiência, né, do final do século passado, início desse século. Então, eu queria pensar um pouco sobre como é que as coisas aconteceram desde, digamos assim, não vai ser nem sequer uma história da inteligência artificial do século XXI, porque eu não tenho condição de fazer isso, mas vai ser um pouco sobre um episódio em particular dessa história. Um episódio que me diz respeito, porque eu trabalhei com aprendizagem mecânica, com machine learning, nessa época, e então eu vou tentar tirar algumas consequências, digamos assim, que às vezes as pessoas não falam, né, não se referem tanto, dessa de um desenvolvimento histórico da inteligência artificial nos últimos 10 anos, mais do que tudo. Então, me interessa muito, ainda que eu nunca tenha me escrito muito sobre isso, assim, diretamente, me interessa muito essa noção de inteligência que está em inteligência artificial, né? É bastante famosa, por exemplo, a observação categórica, quase como um slogan do Reza Negarestani, Intelligence and Spirit, quando ele diz que toda inteligência é artificial. A inteligência é uma artificialização. Eu acho que é uma observação bastante interessante. Existe um elo forte entre inteligência e o artificial, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa na noção de inteligência. A noção de inteligência ela tem dois lados, né? Tem aquele que intelige e aquilo que é inteligido. E, de fato, há um sentido em que a filosofia, como a gente sabe, já falou várias vezes, a filosofia ela está sempre pensando na inteligência, ela está sempre pensando no inteligível, ela está sempre pensando na inteligibilidade, ela está sempre pensando, por exemplo, tá às voltas com essa ideia de capturar, extrair a inteligibilidade das coisas, de tal maneira que as coisas possam ser, digamos assim, possam se tornar redundantes e duplicáveis, né? Então eu não preciso mais daquela florzinha soltando perfume porque eu tenho um frasquinho de perfume, eu não preciso mais esperar Morfeu me dar as graças da sua presença para dormir, eu tomo uma pilulinha, etc. Né? Então, essa artificialização é uma coisa que interessa a filosofia e ela tem a ver sempre com a inteligência, com entender alguma coisa. Bom, então, em certo sentido, quando a gente fala de inteligência artificial e procedimentos de inteligência artificial, e aqui eu vou estar me orientando sobretudo pelo sucesso recente e bastante impactante na vida de todo mundo desde 22 das LLMs, quando eu estou falando, quando a gente fala disso, desse negócio, a gente está falando de alguns desenvolvimentos da inteligência artificial que tem a ver com dois campos. Dois campos são muito importantes para a filosofia. Primeiro, o campo da aprendizagem mecânica, que é o campo que eu conheço mais, que é o campo, eu conheci mais, não conheço mais, é o campo que tem a ver com, digamos assim, procedimentos de generalização, de teorização e de indução. É isso que a aprendizagem mecânica faz. E o segundo é realmente essa área que o pessoal chama de NLP, né, NLP, que é Natural Language Processing, né, o processamento de linguagem natural. E o que é os LLM? Dito de maneira bem grosso modo, é uma fusão entre procedimentos de aprendizagem de máquina e procedimentos de processamento de linguagem natural. Bom, o que eu gostaria de pensar, ou de chamar a atenção mais do que pensar, assim, começar a pensar, talvez o pensamento seja, eu acredito que o pensamento seja sempre um começo, o pensamento só ocorre quando ele começa, né? Talvez o pensamento esteja fadado a descarrilhar, mas no começo acontece alguma coisa que é interessante, no começo do pensamento.
O que eu gostaria de propor no começo é pensar justamente o que esse sucesso nos conta, não sobre a inteligência, mas sobre o mundo que é inteligido. O que eu chamei no meu título de nexos naturais. Né? O que esse sucesso me conta sobre como são as coisas e como a gente pode, digamos assim, teorizar, modelar as coisas. Né? E, em particular, eu gostaria de entrar nessa discussão que, no meu tempo, era uma discussão importante, a discussão entre redes e árvores, né, o debate entre redes e árvores. Eu já falo mais sobre isso em um instante, e um pouco o que isso tem a contar sobre os nexos naturais, como é que as coisas se conectam naturalmente, como é que as coisas que a gente quer aprender, que a gente quer teorizar, que a gente quer modelar, são. Ou seja, um pouco o que as LLMs nos contam sobre extrair a inteligência das coisas e como se faz isso. A pergunta que eu vou fazer aqui é muito diferente da pergunta que eu geralmente faço. A pergunta é por que a pergunta que eu geralmente faço é por que extrair a inteligência das coisas? Né? A inteligibilidade das coisas? O que move esse processo? A pergunta que me interessa agora é simplesmente como fazer isso e por que fazer de um certo jeito dá mais certo do que fazer de outro. Só isso. Né? Isso tem algumas coisas interessantes. Bom, redes e árvores. Né? Na minha época, no tempo de antigamente, a gente tinha basicamente dois tipos primordiais, tinha alguns outros, né, de fazer aprendizagem mecânica, de fazer machine learning. Basicamente, uma era por meio de árvores de decisão. Árvores de decisão são como grafos, né? Funciona mais ou menos assim: se o dado for assim, vá por esse caminho. Se o dado for, e aí, então, se o dado for de outra maneira, você vai por outro caminho, etc. E você vai formando uma árvore que tem um ponto inicial e esse ponto inicial, essa árvore vai dissecando a estrutura de um problema de modo a poder fazer previsões. Né? As árvores de decisão eram procedimentos que tinham a acuidade. Eu não vou entrar tanto na questão da acuidade, porque a questão da acuidade é ela mesma muito interessante. Já era na época e hoje é mais interessante ainda, porque a questão é que, enfim, como todo mundo que estudou filosofia do século XVIII sabe, e os teóricos da aprendizagem mecânica aprenderam em algum momento dos anos 90, alguns deles, inclusive, precisavam ver experimentos para confirmar isso. É uma coisa que o pessoal chama de... tem vários nomes, mas o nome que eu gosto muito de usar é o nome a lei da generalização, a lei da conservação da performance generalizativa. Então, a ideia é a seguinte: qualquer algoritmo de aprendizagem, se colocado em todos os problemas existentes, vai, e tirando a média da acuidade, você vai ter a acuidade de 0,50000, a acuidade de um chutador aleatório. Né? Isso não é nenhuma surpresa para todo mundo que passou por algum tipo de, digamos, impasse, vamos dizer assim, impasse hilmiano, né? Mas é isso, né? No entanto, quando a gente fala de acuidade, a gente quer dizer assim, olha, na verdade, apesar disso, existem certas propriedades que dizem assim, olha, ainda assim tem alguns algoritmos que vão melhor em certas, vão melhor numa quantidade maior de problemas. Então a gente geralmente vai por isso. Na época, as pessoas falavam, então, isso era árvore de decisão. A árvore de decisão tem a ver com o que o pessoal chamava na época de, em inglês, tem um nome muito divertido, por isso que eu gosto de usar, o pessoal chamava de GOFAI. Né? GOFAI é o acrônimo para Good Old Fashioned Artificial Intelligence. A velha inteligência artificial dos anos 70, que é uma inteligência artificial baseada em regras, baseada em gramáticas, baseada em estruturas de grafos
E é uma inteligência artificial que valoriza muito a ideia de que quando uma máquina faz um procedimento, você sabe, pelo menos em princípio, o que ela está fazendo. Né? Porque uma árvore de decisão é uma coisa completamente, digamos assim, inspecionável. Você tem compreensibilidade, se compreende por que ela está tirando a conclusão disso. Pelo menos em princípio. A coisa pode ser muito grande, etc., mas em princípio você pode chegar e dizer assim, olha, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Então, as pessoas dizem assim, árvores de decisão, elas têm uma certa acuidade, mas elas têm a compreensibilidade muito grande. Beleza. A árvore de decisão funciona assim. Então, você tem nodos, e esses nodos, e a questão é saber como é que esses nodos se relacionam. Então, os nodos são fixos, e a questão é saber, um nodo se relaciona com o outro ou não. É um sim ou não. Tá? É isso, assim que funciona uma árvore de decisão. Eu trabalhava bastante com árvore de decisão. O outro lado do debate eram as redes neurais. As redes neurais que realmente estão associadas não a good old-fashioned artificial intelligence, mas ao que o pessoal chamava na época de nouvelle AI, a nova AI, que começou a ganhar fôlego a partir dos anos 80 e que é um pouco essa ideia do conexionismo, do processamento paralelo, da ideia de você simular, em particular, simular uma rede neural, uma rede neuronal. Então você tem camadas e o que uma rede neural começava fazendo era saber a força de uma relação entre nodos, né? Entre nodos. Né? Então, essa relação podia ter uma intensidade maior ou uma intensidade menor. Né? A história da inteligência das redes neurais é interessante. Ela começou, na verdade, com bastante força nos anos 60, o Perceptron, e isso veio com a cibernética. E depois, nos anos 70, ela foi em grande parte abandonada, porque as pessoas diziam assim, olha, se você tem uma camada, o Perceptron era uma camada de inputs e uma camada de outputs, e aí não tinha nada no meio, e tinha muita função que não dava nem para começar a representar por meio de um Perceptron. Acontece que a partir dos anos 80 as redes neurais começaram a serem mais sofisticadas e hoje elas criam a própria arquitetura das suas camadas escondidas, né, dos seus hidden layers. Né? Então a rede neural se desenvolveu nesse sentido. Né? Então havia essa disputa. E o que aconteceu? Já para ir diretamente ao assunto, o que aconteceu? Quando eu estava pesquisando essas coisas, eu pensava assim, o melhor caminho, as pessoas diziam, o melhor caminho vai ser tentar juntar a nouvelle AI com a velha AI e tentar fazer uma espécie de híbrido, um modelo híbrido, e tentar ver em que sentido uma é boa, em que sentido outra é boa. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que as redes neurais tomaram conta do negócio. Né? O que a gente viu nos últimos 10 anos, em particular com os LLMs, é a vitória das redes neurais sobre a inteligência artificial dos anos 70 e, em particular, sobre as árvores de decisão, no caso do aprendizado mecânico. Então, essa vitória tem que ser tomada com um grão de sal, que eu acho muito importante. Todos os desenvolvimentos de inteligência artificial dependem do poder computacional. Né? Por que as redes neurais podiam tão pouco nos anos 70? Porque não tinha poder computacional. Então você dizia assim, eu posso fazer uma rede neural complexa e tal, com várias camadas, aí eu vou conseguir aprender muitas coisas. Sim, mas isso vai demorar 10 anos para você rodar. Então não adianta. Uma vez que você tem mais poder computacional, as coisas mudam. E essa história não acabou, porque o poder computacional vai continuar aumentando. Existe agora a perspectiva, que já começou a ser implementada em alguns lugares, da computação quântica. Né? Com a computação quântica você vai aumentar muito mais o poder computacional e pode ser até que essa vitória das redes sobre as árvores seja revertida. Né? Não tem nenhuma garantia que não seja assim. Né? Então isso a gente tem que manter em mente também. Ou seja, essa vitória das redes sobre as árvores, ela tem a ver com um certo momento do desenvolvimento da capacidade computacional. Né? Isso é uma qualificação que a gente tem que manter em mente. Bom, dito tudo isso, o meu ponto que eu gostaria de explorar, que não sei quanto que vai dar tempo de explorar, e vai ter condição, eu mesmo vou ter condição de explorar, é dizer assim, vamos perguntar então, por que independente
várias contingências, independente dessa vitória ser relacionada ao poder computacional específico que a gente adquiriu nesses primeiros anos, primeiras décadas do século XXI, por que que as redes, o que a vitória das redes sobre as árvores contam sobre o nexo natural, contam sobre a inteligibilidade das coisas, né? Então, o que eu acho que é interessante, feito todas essas qualificações, é que, veja, olha que interessante, as redes, elas funcionam da seguinte maneira, como eu disse, né? Elas funcionam assim, elas basicamente não estabelecem simplesmente relações, né? Primeiro, elas estabelecem a força de uma relação, ou seja, qual é a conexão que vai acontecer entre dois nodos, se essa conexão vai ser mais forte ou menos forte, ou seja, não é simplesmente se há uma relação ou não há uma relação, é qual a intensidade dessa relação. E os relata, eles não são fixos, né? Eles não são fixos. Para dar um exemplo bem pessoal, né? Eu trabalhava numa coisa que a gente chamava de meta-learning, que é uma coisa filosoficamente muito interessante, né? Que é basicamente tentar decidir que tipo de algoritmo de aprendizagem você vai usar para um determinado problema, né? Então era um pouco entender a relação entre problemas e algoritmos, né? E eu fazia isso, uma das coisas que eu fiz foi fazer isso por meio de uma árvore de decisão, né? E aí o que eu tinha que fazer? Olha como as coisas eram primitivas naquele início de século. Eu tinha que pensar assim, a minha ideia era assim, eu vou pegar um problema e estudar o problema em termos de árvore. E aí eu vou caracterizar, né, os atributos da minha árvore, da minha meta-árvore, a partir de características da árvore. Então eu tinha coisas como quanto que a árvore é balanceada, se a árvore é bem balanceada ou não é balanceada. Eu tinha coisas do tipo assim, se a árvore tinha simetria ou não tinha simetria, né? E eu achava que com isso, de fato, é bem interessante, os resultados que você tem com isso, você consegue entender um pouco a natureza do problema indutivo que está na sua frente. Bom, mas é feito manualmente, né? Percebe? Então, uma vez que o processo de captura da inteligibilidade começa a acontecer, os relata das relações já estão estabelecidos. O que a rede neural faz? Ela te dá a possibilidade de descobrir as relações, de estabelecer as relações on the fly, como a gente diz, né? Ou seja, durante o processo. Percebe? Então, as relações, digamos assim, as relações não são fixas. As relações, elas são estabelecidas de acordo com o processo que está se dando. Então, em termos de captura da inteligibilidade, olha que interessante. Então, é muito melhor a gente entender o processo que a gente está tentando modelar ou teorizar como um processo que envolve relações que se estabelecem ao longo do tempo e não relações que têm relata fixos desde o começo. Né? Então, isso é basicamente uma coisa que eu acho que é central sobre o que eu estou chamando aqui de nexos naturais. Podia falar mais por que eu estou usando essa palavra, mas posso fazer isso quando vocês tiverem algumas perguntas. Então, basicamente, uma estrutura de rede neural é uma estrutura muito mais maleável. Então, quando a gente modela alguma coisa, talvez seja mais interessante modelar de tal maneira em que digamos assim, o problema ele mesmo estabeleça os relata, e não você estabelecer os relata já antes e de cara, né? Uma outra coisa relacionada com isso é que uma árvore, ela estabelece se há relação ou se não há. Se tem um tracinho entre esses dois nodos ou não tem. Imagina um gráfico, você tem um monte de pontos, tem alguns pontos que conectam, outros não. É isso que é preciso saber para fazer uma árvore. Numa rede neural, a questão não é se conecta ou não conecta, não é um 0 ou 1. Não é um digital, é uma coisa analógica. Você pode ter uma relação de 0,87 e uma outra de 0,93 e uma outra, e etc. Isso vai se transformando. Essa maleabilidade conta um pouco, eu acho, sobre a inteligibilidade das coisas que a gente está modelando. E aí,
É, basicamente, eu acho que é interessante porque você não tem simplesmente interações entre relata. Você tem os relata que vão se transformando, né? Então, quando você tem uma rede neural como essas LLMs, que são capazes de é, transformar suas camadas internas, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a estrutura interna dos relata é colocada em questão e é adequada ao problema que você tem. Então, justamente a última coisa que eu queria falar, né, é justamente que talvez a gente pudesse pensar nessa vitória das redes sobre as árvores, uma vitória com qualificações, uma vitória talvez parcial, etc. E por que talvez parcial? Porque se o nosso poder computacional for muito grande, talvez a gente possa, mesmo com relata fixos, né, fazer muita coisa. Percebe? É como se isso nos indicasse que essa questão do poder computacional ela é em si mesma muito interessante. Ou seja, a gente começa a ver que entender uma coisa tem esses dois polos. Então, se você é capaz de computacionalmente fazer muita coisa assim desse lado, né, aquilo que está do outro lado vai parecer diferente. Né? Se a gente tiver um poder computacional muito grande, a gente vai poder fazer árvores enormes. E aí os relata fixos não vão ser problema. Percebe? Então, isso eu acho em si mesmo muito interessante. Né? Eu, na época que eu trabalhava com isso, eu chamei isso de. Enfim, não vou introduzir toda essa terminologia, mas eu chamava isso de surrealismo transcendental. Por quê? Porque você tem diversos. É como se tivesse, para falar bem rapidamente, e usando um jargão que talvez seja familiar para quem acompanha o trabalho, sei lá, do Gabriel Catrem, dessa gente, é como se você tivesse uma multiplicidade de sujeitos transcendentais. Né? Então, você tivesse. O sujeito transcendental ele é transformado no processo. Tá? Bom, o que isso nos conta? Nos conta que talvez a gente possa estar. Isso nos conta alguma coisa, talvez, sobre a importância daquilo que a Karen Barad, uma filósofa que eu estava até mencionando por André Leclerc há pouco, aquilo que a Karen Barad chama de intraação, né? Que não é uma interação. Talvez a gente pudesse pensar que a rede se aproxima mais da interação do que a árvore. A árvore, ela me diz simplesmente, há aqui uma interação ou não há uma interação? Enquanto quando você está falando de interação, você está falando assim, o que acontece no interior de um relata? Como é que o relata se transforma durante um processo? E aqui, em certo sentido, estrito senso, não há uma interação numa rede neural, mas há uma criação de relatas totalmente orientada à circunstância. Né? Então, eu acho que, digamos assim, para terminar, eu acho que tem essas duas lições sobre nexos naturais, sobre a inteligência das coisas, né? Sobre como capturar a inteligência das coisas, que são interessantes. Primeiro, essa que eu enfatizei prioritariamente, que é essa ideia de que árvores nos contam a vitória das redes sobre as árvores nos contam que essa maleabilidade é interessante e talvez você não possa, digamos, modelar um mundo em termos de átomos, de unidades, de nodos fixos, mas de nodos que vão se transformando ao longo de um processo que você está tentando entender, né? Ao longo das diversas circunstâncias que você encontra. E o segundo é um que também é bastante interessante, né? Que é essa ideia de que, em grande parte, capturar, entender alguma coisa, depende do poder computacional que você tem. Né? Quando você, ou seja, a gente pode se perguntar o seguinte, tá, a gente vai talvez, por exemplo, um futuro possível que a gente seja enhanced, como é que se fala? Tenha
próteses vire ciborgue, né? A gente vai virar ciborgues, a gente vai, né? A gente vai ter muito mais capacidade do que a gente tem hoje de pensar, de lembrar, do que for, né? Tem muitos problemas com isso, mas imaginando isso, mas a gente vai ter a mesma estrutura cognitiva. Mas talvez chegue num ponto em que essas coisas que a gente se acostumou pelo almanaque, talvez no século XXI a gente não fale mais isso, mas que a gente falava lá no século XX, memória, capacidade inferencial, essas coisas todas que a gente entende como fazendo parte do nosso sistema de cognição, todas elas desapareçam se você tiver ou se reconfigurem se você tiver uma capacidade, um poder computacional muito maior, né? Então, eu acho que são duas coisas interessantes aqui desse desenvolvimento, né, que eu queria chamar a atenção, é só isso, da inteligência artificial, em particular da machine learning no século XXI, que é isso, ou seja, a vitória do maleável, da maleabilidade das redes, a vitória parcial da maleabilidade das redes contra a menor maleabilidade das árvores, e a vitória, e como essa vitória tem a ver com o poder computacional, tem a ver com o que é possível pensar sobre o mundo, pensar sobre aquilo que está diante de você, depende da estrutura computacional que você tem. Eu queria terminar só fazendo uma última qualificação que me ocorreu ontem, e que talvez coloque em xeque algumas coisas que eu falei, mas isso é interessante, né? A vitória do LLM significa não só a vitória das redes, né? O sucesso do LLM não significa só a vitória das redes sobre as árvores, significa uma outra coisa. Lá no meu tempo de antigamente, né, na pré-história, na virada do século, quando eu estava às voltas com essas coisas, o pessoal que fazia processamento de linguagem natural, pouquíssimas pessoas apostavam que você ia processar a linguagem natural por meio de redes neurais. As pessoas achavam assim, não, para processamento de linguagem natural a gente precisa da GoFi, a gente precisa de regras, a gente precisa de gramática, a gente precisa de coisas assim, né? Então, a rede neural não vai dar conta disso. Totalmente errado. Totalmente errado. A rede neural deu conta de processamento de linguagem natural, processa a linguagem natural absolutamente bem, e é por isso que a gente conversa com os nossos chatbots de AI com tanto desembaraço, né? A gente pensa assim, será que ele vai entender? Não. Chuta aí que ele vai entender. Ele fala assim como você falaria com seus brothers, ele vai entender. Ela, ele, isso, sei lá, vai entender. Porque o processamento da linguagem natural é feito, né? Então, em certo sentido, talvez, apesar de tudo que eu falei, talvez o sucesso das LLM se deva justamente por essa capacidade de processar a linguagem natural. E aí as LLMs elas trabalham com interfaces com humanos, então, bom, claro, né? Se você não tem processamento de linguagem natural, tudo fica muito complicado, né? Porque você vai ter que passar por uma interface que é uma linguagem, etc, etc. Então, isso também é outro fator interessante e que também pode ser analisado com respeito às coisas que eu disse antes, né? Ou seja, a linguagem natural, tal como ela é falada, talvez ela seja muito mais maleável do que as nossas gramáticas, né? Então, a vitória das redes sobre as árvores significa a vitória do, sei lá, eu me lembro que quando eu estava na escola, tentava aprender outras línguas, e eu dizia assim, mas estudar gramática é uma coisa muito chata. As pessoas diziam assim, não, mas você não precisa aprender gramática. Você se expõe à língua. Você vai se expor à língua que você vai aprender, né? É mais ou menos isso que aconteceu, né? Ou seja, a rede neural, o que é? Se expor à língua. Se expor a uma quantidade enorme de língua. E você sabe lá a gramática, o que é uma categoria gramática, não importa. Você vai falar a língua como a rede neural fala, como a LLM fala, né? Então, em certo sentido, essa maleabilidade
ela está na linguagem também. Essa maleabilidade que eu estou dizendo que estão nos nexos naturais, ela está na linguagem também. Então é essa maleabilidade que faz com que a rede neural tenha sucesso. Né? Mais do que a GoFi, que era uma gramática, você vai ter que ter um monte de regras, a sua máquina vai ter que saber o que é um objeto direto, etc. Não precisa nada disso, a rede neural não sabe nada disso. E ela fala com você muito bem. Né? E fala com você muito bem, inclusive, sobre gramática. Né? Se você quiser perguntar para ela o que é objeto direto, ela vai te dizer. Mas por quê? Porque ela processa a linguagem natural. Né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é essa. Talvez isso também, essa vitória sobre a gramática, tenha a ver com o poder computacional também. Talvez no futuro, categorias gramaticais, talvez sejam muito diferentes das categorias que a gente tem, se mostrem importantes, porque a gente vai ter outro nível, outro patamar de poder computacional. Né? Então isso também se aplicaria. Mas é isso que eu queria dizer e queria agradecer outra vez. Obrigado. Muito obrigado ao professor Ilan. Seguimos para o segundo momento desta mesa. O professor Celestino Mussomar é doutor em História e Ciências Filosóficas e Sociais pela Universidade de Roma, Tor Vergata, bem como doutor em Filosofia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma. Atualmente é professor da Universidade Pedagógica de Maputo e professor convidado de Filosofia Política e Filosofia da Religião no programa de pós-graduação da Universidade Eduardo Mondlane. Muito obrigado ao professor. Passo a palavra. Muito obrigado. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para refletirmos sobre a inteligência artificial. Quero agradecer ao professor Lacour, ao mestre Pedro Cebola e a todos aqueles que organizaram, a professora Cecília, também a todos nós que estamos aqui presentes. Algumas coisas o meu predecessor disse a nível técnico como a inteligência artificial funciona, mas eu vou me concentrar sobre a questão se na inteligência artificial é possível encontrar o humano. Portanto, como entenderam, a maneira como ele abordou mostrou que também encontramos na inteligência artificial a questão da linguagem natural, a questão da lógica natural, que é uma coisa importante, porque às vezes nessas redes pensamos que tudo é, vamos lá dizer assim, questão só de raciocínios, que não existam elementos que possam colher o humano. Eu penso que no meu discurso vou me concentrar nisso e tentarei mostrar como é que a inteligência artificial tem o seu impacto no contexto africano e também no contexto global, dialogando com diferentes filósofos, pensadores e engenheiros. Seria exagerado eu não agradecer que esse trabalho que vou apresentar aqui, que já está em fase de publicação, é fruto de interação com engenheiros informáticos, né? Pessoas que trabalham na área de engenharia informática, que também aconselharam alguns elementos que são importantes. Então, é fruto de uma equipe, né, de estudo, e de contato e de reflexões. Portanto, esse trabalho tem como objetivo refletir criticamente sobre a inteligência artificial e sobre como ela está a transformar as sociedades africanas no presente século, ou mundial, conhecido como Era da Revolução Digital. A tese de base consiste na defesa da tecno-humanidade. Eu quero aqui deixar patente que hoje devemos falar muito da tecno-humanidade para invertermos essa euforia, essa ideia que a inteligência artificial pode fazer tudo, mas encontramos que há coisas que a inteligência artificial ou a cibernética não consegue resolver, e depois hei de explicitar. O principal desafio reside em estabelecer a relação entre o ethos africano,
que chamamos humanidade, Ubuntu e a inteligência artificial. Assim questiona-se a partir da filosofia africana em que medida o ethos africano pode coexistir com a técnica e a tecnologia da inteligência artificial. Demonstra-se o quão fundamental é a inteligência artificial para a interconexão do continente na atualidade. Entre o afropessimismo de um lado e o afrootimismo do outro, eu defendo o afroequilíbrio. O tema conduz à necessidade da educação da humanidade, aquilo que chamamos Ubuntu, como eu disse, para o futuro da humanidade em geral, nesta era da inteligência artificial. Urge hoje, através da dialética dialógica, falar da humanidade para que as transformações técnicas e tecnológicas ligadas à inteligência artificial não surjam sob a forma da mão invisível para o continente africano, acelerando o divide et impera por meio do neocolonialismo ou da cultura da discórdia, para usar o conceito de Jean-Marc Kellat, mas que se manifestem sob a forma de mão visível, capaz de evitar o cybercolonialismo. Nessa perspectiva, os estudos africanos devem investir na alfabetização digital, criando infraestrutura de vanguarda, de modo que os africanos não sejam meros consumidores das plataformas digitais, mas sim produtores e utilizadores conscientes. A África precisa de uma formação tecnosófica, de uma habilidade hermenêutica, tem um problema também de hermenêutica, para o discernimento no uso da inteligência artificial, de modo a distinguir nos produtos da inteligência artificial a verdade da falsidade. Portanto, quero partir de 2 aforismas que busco da filosofia antiga. Eu vou dividir a minha fala em 3 pontos. Primeiro, a inteligência artificial como técnica e tecnologia. A segunda será sobre o humanismo africano e os desafios da inteligência artificial. O terceiro ponto, os desafios em geral. Quais são os desafios e como é que podemos conseguir ultrapassar, se possível. Parto de 2 documentos da filosofia antiga. O primeiro é o fragmento do antigo filósofo de Éfeso, Heráclito, diz assim: Fusux prestetai filei. Podemos traduzir: a natureza ama esconder-se. Heráclito, fragmento 116, igual a DK 22b 123. O segundo aforisma, ou dito, é de Aristóteles. Aristóteles, na metafísica, inicia-se com um discurso interessante. Anthropos, logos eikon. O homem, e aumenta também zon, né? O homem é um animal racional. Aqui Aristóteles foi mesmo radical. Do meu ponto de vista, ele deveria dizer que o homem, anthropos, nesse caso, né? Espécie humana, para nos entendermos, porque a palavra homem é muito ambígua, né? Então, espécie humana, anthropos, também é racional. Não pode dizer é racional, porque o homem não tem só a racionalidade. Isso. Portanto, esses 2 aforismas penso que identificam aquilo que posso dizer lá à frente. O outro dito é de Gunther Anderson, busco na época contemporânea. Ele diz assim: as transformações sempre existiram, as mudanças sempre existiram, o importante é que essas transformações não aconteçam sem o humano. Eu acho que esses 3 aforismas nos ajudam a buscar aquilo que eu quero apresentar. Portanto, seja impossível ou mesmo imprescrutável querer pensar de dominar a natureza. Nasce um cepticismo, a pretesa que queira dominar a natureza. O homem quer dominar a natureza. O que o homem pode fazer é descobrir ou desvelar. Aqui vou buscar o termo de Heidegger, que é muito interessante. Aletheia, aletos, desvelamento. E aqui a tradução bíblica é muito, não busca o conceito. Não é revelar, mas desvelar. Né? Ou seja, não cobrir a natureza para que, conhecendo as suas leis, possamos conseguir estar no meio da natureza, não para dominar, mas sim para coexistir com ela.
Hoje, como se diz em África, o feitiço virou ao feiticeiro. Do feitiço aqui, facere em latim, ou coisa feita, produzida, está contra o homem, de um lado, e do outro também está a favor ao homem. Então, precisamos ver a inteligência artificial ou a tecnologia como um meio, não como um fim em si. Aqui uso os termos kantianos. Gostaria um pouco puxar para frente, por isso pode-se concordar sem reservas com o filósofo coreano Byung-Chul Han, que vai além da biopolítica de Michel Foucault, que o regime disciplinar através do punir e controlar os corpos foi substituído pela psicopolítica com um regime de informação através do algoritmo inteligência artificial. Quanto maior dados geramos, maior somos controlados. A liberdade e controlo coincidem hoje. Através da nossa liberdade, somos controlados e punidos, porque a nossa liberdade na era digital não é ligada à verdade. Aqui tem um problema entre a liberdade e a verdade, do meu ponto de vista. Ou seja, é ligada à infodemia. Aqui eu uso o conceito do secretário-geral da OMS, né? A das 9. Infodemia. Ou seja, a pandemia da informação, ou seja, ainda a fake news, criando a desorientação da esfera pública, para usar o conceito habermasiano, consequentemente a crise da democracia. Portanto, avanço uma tese, urge libertas in veritatis. Precisamos da liberdade na verdade. Partindo disto, vêm as perguntas. O que significa a técnica e as tecnologias? Pegando o dicionário do filósofo Niccolò Abagnano, que é muito conhecido, né? Vindo da Itália, não posso não citar Niccolò Abagnano, define técnica como arte, ou seja, conjunto de regras que podem dirigir eficazmente qualquer atividade. Podemos, portanto, dizer, para descobrir a natureza, precisa que, através da arte ou técnica, descobramos as leis da natureza para saber estar com ela. Neste caso, um físico, um químico, um informático, um biólogo, um matemático, através da geometria, da especulação, é aquela pessoa que procura descobrir as leis da natureza, ou seja, as causas dos fenômenos da natureza, através de algumas regras racionais para descobrir ou desvelar, usando o conceito heideggeriano, a natureza, porque esta ama esconder-se. Portanto, a técnica é o conjunto de princípios que buscam a causalidade, ou seja, os princípios que governam qualquer realidade, como afirma Kant na crítica do juízo. Para Kant, a filosofia não pode ser uma técnica, porque não pode ser um conjunto de regras. Portanto, o diálogo entre a filosofia e a inteligência artificial é na ótica da busca de questionar os fundamentos da inteligência artificial. Na linha de Abagnano, as técnicas dividem-se em técnicas racionais, técnicas mágicas e religiosas. Não vou no específico. As mágicas e religiosas são aquelas que partem dos ritos e aqui não há nenhuma racionalidade. Enquanto aquelas racionais são aquelas que impedem as crenças, as ideologias, e isso podem modificá-las. Vou saltar um pouco para frente. E a palavra tecnologia foi criada pela primeira vez em 1922 pelo filósofo russo Bogdanov. Essa indica ciência que ajuda a construir o mundo a partir dos princípios neutros que se buscam da experiência. A tecnologia desenvolve regras e princípios que guiam a produção. Gostaria de ir um pouco à frente para entrar no contexto africano. A África encontra-se em dificuldade na era da inteligência artificial, porque depois de meio século das ditas independências, os países africanos não investiram nas ciências e nas tecnologias. Esse é o problema que estamos a ter hoje em África. Não apostaram em especialistas em ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Hoje este fato está a conduzir a um novo colonialismo que nos fatos, segundo os estudiosos do nascimento Ngame, chamaram cybercolonialismo em África. De fato, a África consome as plataformas que não produz, porque produz o que não consome. Confirmando mais uma vez o aforisma do historiador africano Ali Mazrui, que afirma: a África produz o que não consome e consome o que não produz. Fim da citação. Em 1943,
durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o primeiro computador e a preocupação era de ver se as máquinas pensam ou não. Aqui entro já no que o meu colega disse. Para responder esta pergunta, existem os céticos que afirmam que falar da inteligência artificial é uma colocação errada do problema. As máquinas não podem ser inteligentes, segundo essa linha. As respostas vieram de dois cientistas, uma das áreas das matemáticas e o outro da informática. O primeiro, a resposta vem do matemático Alan Turing, no seu livro Computing, Machinery and Intelligence. Para Turing, o problema da inteligência artificial é mal colocado. Para ele, o que conta não é o mecanismo, mas sim a manifestação da inteligência artificial, como ela se manifesta. E só podemos nos limitar com a inteligência como ela é vista exteriormente. É assim que nasce a teoria do jogo de imitação de Turing, onde as máquinas tornam-se eficientes e não se constata a imitação do ser humano. Então, deveria considerar-se a máquina inteligente, segundo ele. É um jogo, né? A máquina imita o homem, então a eficiência, o resultado é que conta, segundo essa linha do pensamento. Aqui existem os textos de Turing e... O segundo ponto é o do cientista informático John McCarthy. Estou deixando alguns elementos, mas no debate podemos buscar de novo. Que definiu a inteligência artificial como máquinas capazes de fazer tarefas que são características da inteligência humana. Em poucas palavras, queremos ou não, a inteligência artificial é a imitação da inteligência humana. Isso penso que estamos todos a concordar. As definições do matemático Turing de inteligência artificial ficaram clássicas na ciência, mas precisa clarificar que estas não são filosóficas, porque puramente se fundam na prestação das máquinas. Quer dizer, essas duas definições sempre vão na eficiência das máquinas. Eu penso que é aqui que o conceito inteligência artificial é muito ambíguo. Nós precisamos, a inteligência é sempre humana. E aqui voltamos à definição que eu disse antes de Aristóteles na metafísica. Portanto, aqui existe input, output, como dizia o colega, né? A inteligência artificial só nos produz, tem eficiência com base naquilo que colocamos. Portanto, a dita inteligência artificial, talvez os cientistas deveriam dizer a dita inteligência artificial, não inteligência artificial, porque as máquinas nunca vão ser inteligentes. Eu espero que essa tese, né, possa passar, não sei, mas vamos ver. Passo a saltar, né? Aqui já deixo muita coisa que pode ser. Aqui poderíamos entrar, por exemplo, no caso do chamado ChatGPT-3, né? Que pode criar textos para diminuir o ódio, porque também encontramos que o ChatGPT pode criar também textos que alimentam o ódio na sociedade. Então, depende como nós temos a relação com a técnica, né? A técnica em si, eu posso dizer, a técnica em si não pensa, apesar que alguém quer dar capacidade de pensar a técnica, né? A técnica é o feitiço, né? Diriam os africanos, o feitiço do próprio homem que está a virar contra o feiticeiro, no sentido etimológico do termo. Então, eu penso que vou à conclusão da primeira parte, né? Para entrar a segunda parte, que é o humanismo. Então, a nossa sociedade liberal encontra-se ameaçada pela inteligência artificial, conduzida para a desinformação e para o incitamento ao ódio. Cresceu o racismo, sexismo, exclusão, que minam o liberalismo político e a democracia na sua essência. Então, estamos numa crise da democracia. Como afirma Jürgen Habermas, a democracia é inclusão, basicamente. A democracia é saber que os outros existem, mas a inteligência artificial, no sentido, vamos dizer assim, cético, né? Aqui aceito o ceticismo, aumenta a questão da anarquia na esfera pública, né? Em nome da liberdade sem verdade, como dissemos. E aumenta a desumanização. Pode-se criar formas que mantêm em crise a própria democracia, porque o cyberespaço ainda não é democrático. Infelizmente, aumenta as desigualdades na medida que deixa a anarquia
existe uma anarquia total no cyberespaço. É nessa ótica que estudiosos como José do Nascimento, como dissemos, falam do cybercolonialismo. Então, precisamos normativizar. Devemos criar regras no campo hoje da inteligência artificial, que é fruto da computação, né? Termino o primeiro ponto, vou ao segundo ponto. Humanismo africano e desafios da inteligência artificial. Aqui a tese de base é que a pessoa é remédio da outra pessoa. Aqui estou a defender o existencialismo humano, onde a vida do outro me questiona e me pede a responsabilidade, né? Aqui é a ética da responsabilidade, todo o debate. A mundovidência ou Weltanschauung africana manifesta-se hoje como horizonte de perspectiva de humanidade. Hoje somos chamados a reconstruir a solidariedade para a paz mundial. O conceito de solidariedade tem sido invocado como forma de reconhecimento, aqui Axel Honneth, em toda visão que pode existir. Mas esse reconhecimento não abre o caminho para a paz. Embora o conceito de fraternidade tenha sido sempre utópico, a solidariedade surgiu como uma forma realista de abordar o desconforto do individualismo moderno. Charles Taylor posiciona o individualismo como mal-estar da modernidade e mostra que a liberdade tem sido vista como a reivindicação egocêntrica. Não é por acaso que o debate entre o liberalismo representado por John Rawls, Jürgen Habermas e os comunitaristas, entre outros Charles Taylor, Alazidir MacIntyre e Michel Sandel, que, seguindo a sua interpretação aristotélica, concebem uma pessoa humana na comunidade onde se desenvolve através das virtudes. Enquanto os liberalistas afirmam os direitos individuais, por um lado, os comunitaristas afirmam o papel da comunidade, por outro. As duas escolas encontram-se em posições assimétricas e em conflito entre si. No seu cerne está a visão filosófica do dualismo antitético. Cria uma mentalidade exclusivista, levando aqueles que reivindicam a modernidade a serem exclusivistas em vez de inclusivistas. A modernidade, na sua forma de racionalidade, conduziu ao desencanto do mundo encantado e a condição da crise antropológica, fruto do desencanto dos valores que criavam a sinergia entre os homens. Hoje o mundo encontra-se desencantado. Toda a filosofia moderna fundada do cartesianismo se centra na antropologia individualista, que deixou o indivíduo órfão perante as questões fundamentais da vida. Desde René Descartes até os dias de hoje, foram exigidas certezas, enquanto há questões que vão para além das certezas, de valores e éticas, que exigem razoabilidade e não racionalidade somente. Portanto, a inteligência artificial, como fruto da ciência moderna, na sua forma tecnológica, tem algumas coisas que não se conseguem satisfazer. Por isso, a necessidade de humanizar a tecnologia, ou seja, falar da tecno-humanidade. Em África, penso também no mundo em geral, os desafios que esta nos coloca são, passo a citar. Primeiro, empatia e inteligência emocional. Aqui a inteligência artificial não consegue aferrar tudo, a questão da empatia. A IA pode ser capaz de detectar emoções, mas os humanos podem criar uma ligação significativa. Quer dizer, pode detectar emoções, que as pessoas tendem a isso ou aquilo, mas não aferra, não consegue criar ligações. A pessoa tem que sair da sua casa e ir na casa do outro e criar um ambiente, uma ecologia, uma atmosfera de festa. Não estando lá sempre. Então, há esse problema. Segundo problema, presença. Questão da presença. Você pode namorar só no telefone, não basta, tem que tocar, desculpa, tem que tocar a pessoa. Então, a inteligência artificial não consegue essas coisas, né? Passo à frente. Terceira, opinião pessoal. A inteligência... O homem tem opinião, né? Então, a inteligência artificial nunca vai te dar opinião, porque o homem é um mistério, né? Mistério. Julgamento, ética, né? Então, existem esses elementos. Quarto elemento é liberdade criativa. A inteligência artificial vai te dar aquilo que você coloca lá dentro, mas a criatividade, onde está a criatividade, né? O quinto, a esperança, a fé, a esperança, o amor, né? A gratuidade, a questão do ágape, o amor
verdadeiro, né? Os gregos dividiam eros, filia e ágape, né? Eros, amor passional, né? E sentimento, né? Tudo isso. E depois filia, amizade. Amizade não se pode comprar. Ou existe ou não existe. Inteligência artificial não te pode dar amizade. O agape que é a síntese. O verbo agapao em grego é muito importante, né? A questão da gratuidade. A gratuidade ou você tem ou não tem, né? O amor desinteressado. A inteligência artificial não te dá essas coisas. Portanto, o fechamento epistêmico que vivemos conduziu às condições de inhospitalidade. Poderia ir à frente, falar do Ubuntu, diálogo entre o liberalismo africano, que é em crise. Gostaria de entrar no coração da filosofia africana, dizendo que o humanismo na escultura africana advém de uma visão de antropologia das relações. Já tentei antes buscar essa ideia da relação. As culturas liberais provêm de uma visão de antropologia individualista. E esse conflito encontra-se em África, né? Entre a modernidade e as culturas, a visão da cultura africana. Na perspectiva de Benezit Bunju, afirma que a moral africana é vista num sentido horizontal, isto é, nas relações entre os homens, mas também nas relações verticais, entre os homens presentes e os antepassados. Então, o africano é aquele que almeja, quer ser um antepassado, né? Isso é fundamental. Uma pessoa compreende-se por meio dos outros. Isto significa que a sua existência se realiza quando procura conectar-se com os outros de uma forma que não existiria sem uma coexistência harmoniosa ou mesmo na conflitualidade. Não estou a apresentar aqui uma África utópica, não, também há conflitos. O ponto de partida desta visão é a vida como direito primário. Mesmo na conflitualidade, o conceito vida está na base da visão, né? A harmonia para manter a vida. Alguém vai dizer, agora por que as guerras? Eu diria, os países africanos não produzem armas, há manipulações. As guerras eram para ou conseguir mulheres de uma outra etnia ou para defender o terror, mas era uma questão ecológica na história da África. Mas as guerras, como as vemos hoje, a violência é fruto mesmo do divide et impera e do neocolonialismo. A filosofia africana sempre desenvolveu esta visão sistêmica. Placide Temples, Vicente Mulago, não vou nos pronunciar, John Mbiti, as suas reflexões centraram-se na visão de que o ponto de partida do pensamento africano é a vida. Fazendo eco destes autores, Martin Nkafun Kenkia, nas suas reflexões filosóficas, tentou encontrar o ponto fixo que ele chamou vitalogia, discurso sobre a vida. Eu não concordo com essa posição. Eu penso que o conceito fundamental é aquele desenvolvido com Giuseppe Frissi, que se chama biosofia, que o pensamento africano parte-se de uma visão biosófica, sapiência da vida, que se encontra nos provérbios. O homem é medicina do outro homem. Eu não posso existir sem o outro. Andar sozinho é como fazer-se apodrecer. Estou fazendo tradução literal, né? E não alegórica dos provérbios africanos, como a bacia da sabedoria, sapiência dos nossos povos e dos nossos antepassados. Portanto, vou ainda mais à frente, poderia citar Mvenge, que fala que a base da metafísica africana é a luta entre a salvação da vida contra a morte. Aqui poderíamos buscar alguns conceitos do humanismo de Heidegger, né? Só que não quero entrar em pormenor, né? Tem muita coisa que poderia ainda avançar, mas gostaria de sublinhar uma coisa que eu acho que seja fundamental, que nós devemos humanizar a tecnologia, seja na sua forma cibernética, seja na sua forma de hoje dita inteligência artificial, até podemos dizer maledetta se quisermos, mas sem exagerar, tem também o lado positivo da inteligência artificial. Portanto, eu prefiro dizer a dita inteligência artificial. Tem outros elementos que poderíamos, a questão da racionalidade, a questão também da globalização que ouvimos ontem, nesses dias, a questão da mundialização. Gostaria de sublinhar uma coisa, que a modernidade
minou a alteridade e outros valores humanos com seus desafios. Como afirma Boaventura de Souza Santos, que tive interações pessoais num debate da Escola de Frankfurt, ele diz uma coisa interessante, que a modernidade é fruto, basicamente, do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Eu acrescentaria, eu sou matriarcal, então também do matriarcado. Até disse a ele que, olha, falta um elemento, não é só patriarcado, existe também o matriarcado. Mas, contudo, estamos de acordo. São esses elementos que criam desequilíbrio e confusão e anarquia, seja a nível mundial, seja a nível local. Qual é o remédio disso, né? A nível da inteligência artificial? Eu penso que precisamos de normativizar, como eu disse, a inteligência artificial, procurar criar ideias de pluralismo, ideias de consensos, se possível, de debate, de plausibilidade. Ainda vou um pouco à frente para entrar basicamente nas conclusões. Eu diria que é nessa ótica que eu acredito que o conceito de humanidade que a África desenvolveu na sua história, que os antepassados nos deixaram e que ainda continua na África das culturas, atenção, da filosofia das culturas africanas, porque às vezes nós confundimos entre a filosofia dos acadêmicos, que é basicamente uma dialética conflitual nas universidades, onde há uma guerra nas universidades, quem quer ser catedrático hoje, amanhã. Eu estou a falar da filosofia das culturas africanas. Isso é importante, porque às vezes podemos ter níveis diferentes. Então, na filosofia das culturas africanas, nós temos essa ideia da biosofia, que Blinden chamou mesmo que a África é santuário espiritual da humanidade. Blinden, estamos no início do panafricanismo. Os valores africanos devemos redescobrir. Poderiam lembrar o que John Dewey disse: sem Ubuntu, humanismo africano, Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos. Aqui, nós somos porque eu sou. Aqui entra em crise a lógica aristotélica, né? E entra-se naquela parte da metafísica de Aristóteles, quando ele diz assim, né? O ser, o ente se diz em diferentes maneiras. Eu penso que devemos redescobrir esse aforismo, essa ideia de Aristóteles, a ideia da pluralidade, da unidade na pluralidade, a pluralidade na unidade. Prontos. Termino e vou ao último ponto, só vou elencar os desafios, né, da inteligência artificial no mundo e na África. Só vou elencar, talvez no debate podemos ter a possibilidade de discutir. Então, desafios contextuais da inteligência artificial. O primeiro desafio a nível mundial ou no contexto internacional, o primeiro é desigualdade no acesso e no desenvolvimento das plataformas, as chamadas Big Tech, né? Por exemplo, existe um racismo dentro da cibernética ou da inteligência artificial. Nem todas as informações chegam no Brasil e nem todas as informações chegam na África e nem todas chegam na Ásia e nem todas chegam. Então, essas Big Tech procuram indicar ou criar uma geopolítica conflitual das informações. Então, existe esse problema. Apesar do mundo parecer globalizar-se ou mundializar-se, como poderia dizer o professor Bao, né? Que a gente, do outro lado, em forma assimétrica, existe também um processo contrário. O mundo parece cada vez mais anárquico, confuso. Basta ver as guerras, né? Quando está a se terminar uma guerra, abre-se outra guerra na Ucrânia, abre-se ainda, querem abrir uma outra guerra em Venezuela, aqui perto. Então, a ideia da globalização, a ideia da mundialização é uma ideia ambígua, porque a mesma ideia parece o mundo estar a se unir de um lado e do outro parece o mundo estar a dissociar, ou em forma de anarquia. E também, na questão da era digital, manifesta-se esse fenômeno. Outro elemento a nível mundial, depois vou na África, e depois termino na África e termino. Outro elemento são questões éticas e a questão da responsabilidade. Eu, quando pego num WhatsApp a mensagem, não raciocino se aquela mensagem é perigosa para os outros. Só transfero. Porque a liberdade sem a verdade me puxa a pensar que eu só devo dar informações.
Então, não há aquela ideia que a filosofia africana mostrava do jornalismo espontâneo, né? O jornalismo na África era mutume-tume. Mutume-tume o quê? É ser mandado. O jornalista, a mensagem não é dele, é da sociedade. Mas hoje o jornalista pensa que é dono da mensagem, enquanto a mensagem não é dele. O outro elemento, falta de regulação global e governance. Isso já falamos, né? Não há regras. O primeiro país a criar mesmo regra que foi aprovada no parlamento é a Itália, há 3 semanas atrás. Ainda há confusão, uma anarquia na regulamentação da inteligência artificial. O quinto, só estou a citar, o quinto, privacidade e proteção de dados. Todos falamos de privacy, mas a inteligência artificial não te dá privacy. Hoje na Itália agora, começaram já a criminalizar pessoas com a inteligência artificial que levam o rosto da pessoa, juntam o rosto de uma mulher nua ou um homem nu e entra-se na questão pornográfica. Né? Então, hoje com a inteligência artificial criou-se a desumanização, né? Uma banalidade total. Então, precisamos regras nisso. Né? Então, a questão da privacy. E há um debate muito forte sobre isso. O sexto ponto, segurança e uso militar. A guerra na Ucrânia já mostrou isso. A inteligência artificial cibernética, computação, mesmo esses... como é que se chamam essas que voam? Drones, sim, drones. É mesmo isso o avanço da tecnologia. Será que nós podemos humanizar, falar da tecno-humanidade? Essa é a tese de base. Vou saltando, né? Sustentabilidade e impacto ambiental. Como é que podemos usar a inteligência artificial para a questão do impacto ambiental? Né? Outro ponto, cooperação e inclusão global. Aquilo que falei do racismo, sexismo, a falta de inclusão, a democracia é inclusão. As Nações Unidas faliram. As Nações Unidas. Uma vez perguntei a Hugo Habermas por que as Nações Unidas, porque ele fala da constelação transnacional, né? Defende essa ideia do governo global, que é uma ideia que sai mesmo desde a Segunda Guerra Mundial, houve debate mesmo, né? A nível do constitucionalismo. Eu perguntei a ele por que não reformamos as Nações Unidas? Por que ainda continua a defender o cosmopolitismo, né? A ideia do governo transnacional, enquanto as Nações Unidas estão a mostrar mesmo uma confusão total? Os chamados, né? O Conselho de Segurança, eles são os primeiros a fazer guerra. A Rússia é um país em guerra, mas foi presidente ou ainda continua presidente do Conselho de Segurança. Então, esse paradoxo. Ele respondeu uma coisa. How you know, Celestine, I'm a Kantian? Para dizer, como sabes, eu sou kantiano, estou ali, defendo, sou... Então, é importante análise crítica séria das coisas. Né? Não é só o ecletismo, né? Buscar doutrina, mas fazer uma análise, o porquê das coisas. Isso aqui é filosofia. Vou ainda à frente. Aqui, então, a nível global, o desafio é este. A nível africano, o desafio da inteligência artificial no contexto africano. Primeiro ponto, só estou a citar por questão de tempo, né? Infraestruturas e tecnologias limitadas. A África está sofrendo o que chamamos o cybercolonialismo. Usa tecnologias que não são africanas. Porque depois da independência, o continente africano ficou fechado. Aquilo que falou-se ontem, que eu senti bastante, que era uma reivindicação que os nossos embaixadores ou aditos dentro da embaixada, diziam, é verdade. Para chegar aqui, você precisa ir na França, ou ir para a Itália, ou a Alemanha, e vir para... O que é isso, pá? Ir para Portugal. Isso acontecia no tempo colonial, com o telefone. Eu que estou em Moçambique, se quero falar com meu filho ou irmão que está na Itália, a chamada deveria ir primeiro em Lisboa, de Lisboa, depois de alguns minutos você esperar com uma música ir à Itália. Depois eles controlarem. Então, a África está fechada. Essas migrações estão a ver. A África quer se libertar. E a África já está cansado. Hoje fala do revisionismo epistemológico. Por isso essa
essa forma de querer libertar-se, o que chamamos a filosofia da descolonização da África Ocidental, né, para sair da moeda francófona, acho que já ouviram, é problema disso. Então, a África quer se libertar dessas amarras. Outro elemento, sempre correndo sempre, é a questão da competência. A África não tem tecnologias, então isso existe um analfabetismo digital, não propositado. Né? Muita gente não sabe usar ainda computador, apesar de ter o celular, mas há dificuldades ainda, porque não há internet de banda larga, há dificuldade de conexão e tudo isso. Mas isso tudo vos digo, é propositado para a gente pilhar os recursos da África. E hoje a juventude, os novos estudos, estamos a dizer basta. Esse fenômeno, basta. E para isso, aqui chama a responsabilidade aos meus irmãos africanos, com os meus primos brasileiros, porque nós somos primos, né? Como falou-se ontem, somos irmãos. Até basta ver a geografia do Brasil, está no sovaco, a África está... Quer dizer, o Brasil encaixa lá. Aqui é a teoria de Pangeia, né? De Wegener, só para nos entenderem na cosmologia. Encaixa lá, estou quase no fim, hein? Tenham então paciência. Então, somos primos. Nessa forma de sermos primos, devemos continuar a falar do diálogo sul-sul, voltando ao conceito de Bandung de 1955. Não alinhamento. Isso de multilateralismo é uma mentira geopolítica. Multilateralismo é uma mentira geopolítica, porque quando é a hora da verdade, eles se alinham. Quando é a hora da verdade, eles se alinham. Se Moçambique é em conflito com a França, o dia que toda a União Europeia vai ficar ao lado da França contra Moçambique. Mas quando tudo está bem, falam de multilateralismo. Atenção. E vou à frente, competência já falou, acesso e qualidade de dados. Então esse é um dos problemas que temos em África. Financiamento e investimentos limitados. Os governos africanos devem financiar a era digital. Por isso, eu com alguns meus colegas estamos a criar uma universidade da vanguarda de tecnologia em Moçambique no Norte. E penso que com a vossa ajuda a gente pode conseguir para ensinar a abstração. Bastam essas filosofias, essas guerras filosóficas. Os filósofos africanos ficaram longo tempo a falar se existe filosofia africana ou não existe, se a razão é africana. Basta esse debate. Vamos estudar geometria, matemática, abstração. Porque a matemática vem da África. Basta estudar egiptologia, basta ver os documentos de Tumbuktu. Voltarmos ao pensamento abstrato especulativo, que estudar os números, lógica, se queremos a libertação, porque a próxima libertação da África é uma libertação digital. Outro elemento, desigualdades regionais, inclusão digital. As regiões são diferentes. Por exemplo, Nairobi é mais avançado, Lagos, em Nigéria, a cidade do Cabo, África do Sul, são avançados, mas outras regiões são pobres. Não há dificuldades de comunicação, tudo isso. Então, porque não existe uma África credível sem o panafricanismo. A África must unite, tinha dito um Nkrumah. Isso é fundamental. Dependência tecnológica externa é um outro elemento. Potenciar oportunidades futuras é o desafio. Então, vou um pouco em Moçambique, só para vos dizer no contexto. Quais são? Infraestrutura, já falamos, são questões gerais. Formação e capacitação de recursos humanos. A África deve investir nos recursos humanos, não investir nas guerras, comprar armas. A África não tem nenhum país que tem indústria de armas. As armas, na Itália existe, chamada Leonardo. Na França, tem, nos Estados Unidos, eles fabricam armas. Por isso criam guerras, as chamadas guerras de procura. A África não tem nenhuma indústria. Gaddafi tinha enriquecimento de urânio e tinha também armas nucleares. Deu às Nações Unidas. A consequência já viram. A pessoa que ele deu dinheiro para a campanha eleitoral é a pessoa que lhe matou, Sarkozy. Hoje o feitiço voltou ao feiticeiro, Sarkozy está na prisão. Eco. Então, para terminar, financiamento imenso na inovação, acesso e gestão de dados, as políticas públicas de regulação e regulamentos, aplicação de prioridades e oportunidades,
cooperação internacional e regional. Em conclusão, a África deve investir nas tecnologias de punta, na digitalização, porque o cybercolonialismo está afundando o continente, está criando anarquia. Basta ver em Tanzânia, agora, depois das eleições, houve confusão. Basta ver em Madagascar, basta ver em Moçambique, depois das eleições. Poderia citar vários países. Foi através do celular, foi através da digitalização que as pessoas reuniram-se e começaram a manifestar, e os regimes que continuam a biopolítica mataram muita gente. Só em Moçambique morreram 400 pessoas depois das eleições. E agora ainda não ouvi bem a estatística em Tanzânia, Madagascar, entre outros lugares, mesmo nos Camarões, houve eleições onde ganhou um presidente de 92 anos. Podem imaginar isso? Ele não conseguiu fazer a campanha, tinha uma campanha através de uma estátua. Deus abençoe a África, salva a África, África levanta-te. Muito obrigado. Nós começamos, então, muito obrigado ao professor Celestino Mussomar pela sua fala também. Nós começamos uns 15 minutos atrasados, nós teremos aí uns 15 minutos para as perguntas e respostas. A sugestão é que hajam 3 perguntas e os nossos colegas aqui respondam, depois mais 3 perguntas e nova resposta. Merci. Donc, merci pour pour vos brillantes communications. Et je disais que j'ai pris bonne note. Ça fait vraiment plaisir. Et là, je vais me prêter au jeu de l'échange pour qu'on puisse construire ensemble la connaissance. Parce que l'information, il faut qu'on puisse la transformer en connaissance. Alors, au professeur Saraja, c'est ça, si je ne me suis pas trompé. Alors, vous avez parlé de réseau de neurones. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est vrai, je suis enseignant de philosophie, mais j'ai une petite passion pour la programmation. Alors, quand on parle de réseau de neurones, c'est vrai, on essaie de faire ce qu'on appelle une anthropologisation de l'informatique, mais en réalité, les réseaux de neurones, c'est une autre manière de programmer. Alors, parce que c'est vrai, ce n'est pas la programmation classique avec des instructions données, on va dire, au programme, mais cette fois-ci, on laisse la latitude au programme de lui-même trouver ses réponses et autres. Mais toujours est-il que c'est supervisé. Que ce soit supervisé ou pas, il y a toujours une touche du programmeur. Alors, c'est toujours de la programmation. C'est vrai qu'on sort du champ classique. Et le problème que je détecte le plus souvent, c'est que entre approche classique d'un système et approche, on va dire, innovante d'un système, on fait parfois la confusion au point où on pense que l'approche innovante d'un système, comme change de données, ce n'est plus une amélioration de l'approche classique. Pourtant, il y a toujours le fondement de la programmation. Sur ce point-là, pensez-vous que les réseaux de neurones dérogent absolument aux lois de la programmation, qu'on le veuille ou pas, parce que ça dépend toujours d'un langage de programmation, que ce soit Python, que ce soit les langages qu'on va utiliser, c'est toujours avec des couches qui sont déterminées par le programmeur. Donc, est-ce qu'on peut sortir des raies, je vais dire, de la programmation en elle-même quand on parle de réseau de neurones? Et à Musoma, voilà, que je vais bien taquiner parce que là, on est dans notre dimension philosophique et comme le jeu de la philosophie nous impose de ne pas être absolument d'accord, je ne vais pas procéder comme lui à une forme de déconstruction de ce qu'il dit, mais j'aimerais attirer, l'inviter à un débat qui, ma foi, est très intéressant sur l'approche du cartésianisme. Alors, quand Musoma fait sa communication, il parle beaucoup de la rationalité qui est ancrée dans un rationalisme cartésien. Et là, moi, je m'insurge parce que Musoma, qui est un philosophe, je pense qu'il a bien lu Kant. Et Kant a déconstruit le rationalisme absolu de Descartes. Donc, et si vous lisez aussi Gaston Bachelard qui parle de la philosophie du non et qui parle, on va dire, qui parle d'une épistémologie non cartésienne, vous devez donc comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la complexité. Et cette complexité ne peut pas nous conduire dans une forme de rationalité absolue.
Ah, d'accord, je vais aller donc slowly, je pense. OK. J'aimerais inviter mon cher ami, le professeur Moussouma, à, à, à essayer de sortir de ce que j'appelle les vieux clichés de la rationalité ou de la fermeture de l'Afrique. Parce que il faut plutôt indiquer le vrai problème, moi, pour ma part, qui est un problème qui est né de ce que j'appelle le capitalisme à outrance. Et même dans les sociétés très développées, nous avons ce problème de la fracture numérique qui conditionne la société au point où le matérialisme historique de Karl Marx revient encore au goût du jour. Et donc, il faut revoir cette approche et plutôt indiquer le véritable problème qui est le capitalisme à outrance que nos pays africains doivent revoir pour reconsidérer leur politique de développement, réajuster leur politique de développement afin de ne pas reproduire les erreurs de ce capitalisme à outrance qui crée toujours, au-delà simplement de la fracture numérique, une fracture sociale. Alors, c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'un certain développement. Et je pense que c'est vrai, moi je parle des pays africains, mais c'est aussi le cas du Brésil, parce qu'il faut revoir cette approche du capitalisme pour ne pas créer vraiment un grand écart entre les sociétés, les différentes couches sociales. Je vous remercie, c'est juste ce que je voulais dire. Je vais me réduire donc au silence. Sim, muito boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Parabenizar a nossa mesa pela brilhante aula, tanto do professor, eu acho que é Ilan, desculpe-me se eu errei, assim, citando o seu nome, e o professor Celestino, né, pela brilhante aula de filosofia e tudo mais. Eu gostaria só de fazer algumas provocações, talvez, como sou da área de sociologia, então nós adoramos fazer essas provocações para que possamos em conjunto refletir, né, sobre algumas questões. Eu começo mais a discussão sobre o projeto de modernidade e a questão de tecnologia, né? Silvio Almeida há pouco tempo disse num vídeo dele de que o Ocidente nos prometeu a modernidade, mas não entregou um projeto de dependência eterno, né? Então, nessa lógica, por exemplo, trazendo também o debate sobre modernidade, que Horkheimer e Adorno travam, por exemplo, na obra Dialética de Esclarecimento, onde colocam de que o projeto de razão da modernidade se desassocia, não é, daquilo que eram fins éticos e se fica assim na busca cega da tecnologia, não é? Então, associando essa crítica também de um chinês que eu gosto sempre de trazer para o debate, que tem uma perspectiva mais decolonial da tecnologia, que é Yu-Ge Hui. Yu-Ge Hui traz uma perspectiva que eu acho que é interessante, que é de cosmotécnica, não é? De que no imaginário ou filosofia chinês, a questão de tecnologia não se desassocia dos fins ou da finalidade ética e moral, não é? Então, na base disto, nós percebemos de que, por exemplo, a tecnologia, a partir da lógica ocidental, se desassocia da sua finalidade ética e moral. Bastando ver, por exemplo, quem inventa a bomba atômica não se responsabiliza pelas consequências que a bomba pode cometer assim. Então, eu gostaria só de fazer uma provocação ao professor Celestino, já que ele trabalha muito com essa questão do Ubuntu. Como é que nós podemos, a partir de condições materiais que nós temos, né, lembrando aquilo que você traz aqui, de que não há condições materiais, né, então é um desafio que a gente enfrenta para produzir, não só usar a tecnologia, mas também serem atores ativos na produção das tecnologias. Por exemplo, China,
A maior plataforma de busca na China é Baidu. A maior plataforma de busca na Rússia é Yandex. Então, nós na África, a maior plataforma de busca de informações é Google. Então, nós sabemos de que, através dessas plataformas de busca, é isso, por exemplo, que amplia a capacidade de vigilância e controle das Big Techs sobre o mundo. Então, partindo dessas condições materiais que temos, como é que podemos pensar tecnologia a partir do continente africano, mas que não vai se desassociar daquilo que é a finalidade ética da realidade do continente africano, porque a nossa relação com a natureza não é uma relação de exploração. Então, como é que podemos manter isso articulando a tecnologia com a lógica do Ubuntu? A última provocação é para o professor, eu acho, Ilan, não é? Desculpe. A minha pergunta é mais uma preocupação, não é? Com o próprio futuro da ciência. Não estou querendo que você assim faça algum análise sobre o futuro da ciência, mas é preocupação também com o futuro da ciência. Com essa tecnologia, especificamente inteligência artificial, você não acha de que seria um projeto da modernidade para substituir a reflexividade humana? E, por exemplo, sendo um projeto de modernidade para substituir a reflexividade humana, o que seria de ciência nos próximos tempos, com essa, por exemplo, questão de ChatGPT, inteligência artificial, que está ganhando espaço? Não estou aqui para negar as vantagens que essas tecnologias têm, mas essa preocupação com a questão de substituição da reflexividade humana. Obrigado. Acho que é inegável que a gente, de fato, tem visto a vitória das redes, ou pelo menos um grande domínio das redes sobre as árvores, né? Sobre esse tipo de arquitetura em relação à outra, né? Mas tem um debate, obviamente, que já está um pouco datado também, né? Me faz lembrar um debate entre o Gary Marcus e o Yann LeCun, acho que tem uns 8 anos atrás, mais ou menos, que era justamente sobre o quanto de maquinário inato é necessário nas IAs para que elas de fato aprendam como aprendem, né? E é claro que os conexionistas, né, os defensores das redes neurais, tendem a assumir uma posição mais empirista, enquanto os defensores das IAs simbólicas, né, tendem a defender uma posição um pouco mais racionalista, né? E aí me faz lembrar também um texto do próprio Gary Marcus, que até onde eu sei é um hibridista, né? Ele acha que realmente a gente precisa encontrar, usar redes neurais junto com algum maquinário inato. O texto também já tem uns 8 anos, mais ou menos, que ele está falando sobre o AlphaZero, né, do Google, que aprendeu a jogar Go sozinho, né? E os engenheiros, quando publicam um artigo sobre o AlphaZero, eles falam, olha, o AlphaZero aprendeu a jogar e a vencer todos os humanos tábula rasa. Ele aprendeu do nada, porque ele só jogou contra si mesmo, né? E a resposta crítica do Gary Marcus é não, porque ele usa árvores de busca Monte Carlo. Então, não é apenas uma rede, é uma rede e uma árvore, né? E aí, nesse caso, a minha pergunta é se você entende essa vitória como absoluta. Realmente, a gente não precisa mais de árvores. Se eu entendi bem a sua fala, me parece que você não é um hibridista, ou pelo menos não está defendendo um hibridismo de arquiteturas. Mas é só uma pergunta para saber o que você acha sobre isso. Se, na verdade, a gente está numa vitória absoluta das redes sobre as árvores, ou se isso é apenas um certo domínio, mas não uma eliminação das árvores. Muito obrigado pelas perguntas. Eu estou convencido que o continente africano, e tem uma ligação entre a pergunta da segunda pessoa e a primeira, por isso queria sintetizar, mas terei que... Então, eu vou responder as perguntas e peço a plateia a ser intermediário para ele. Tá bom, vamos fazer assim. Gostaria de dizer, repetindo o dito de Gunther Anderson, o importante não é que não existam transformações, mas que não existam essas transformações sem a pessoa humana.
Isso é que é a coisa importante. As transformações sempre hão de existir. Partindo disto, Cartésio quis transformar a filosofia em matemática. Isso é importante. É aqui que nasce o racionalismo. E eu questiono-me na meditação cartesiana por que ele diz no sistema cartesiano A tende ao infinito. O infinito, para os teólogos, é Deus. Que ele se questionava onde vem a ideia de Deus na cabeça das pessoas. Isso é importante. Então, Cartésio, no seu contexto, isso não quer dizer não nasceu além do iluminismo, que é o iluminismo kantiano, que é a radicalização do cartesianismo. Também no iluminismo encontramos a crítica de Hamann, que não é muito lido, que é um autor que contrariava Kant, o racionalismo. Dizia, não, Kant, olha, eram colegas. Afinal, Kant caminhava até com relógio, né, para controlar o tempo. Eu tento caminhar como Cartésio, não aguento, sempre há um minuto a mais. Mas Kant era muito rigoroso. Claro, concordo muito com a posição, não é uma deconstrução, não é uma demolição, não é uma demolição, mas é questão de clarificação, né? E eu penso que concorda com as minhas teses. Gaston Bachelard, a filosofia de Gaston é exatamente a crítica ao racionalismo. E ele usa um conceito importante que depois voltou com a escola de Frankfurt, que é a questão da amplificação da razão. Foi o primeiro a falar, a criticar o racionalismo, foi Bachelard, um racionalista que critica o racionalismo. Então, ele usa o conceito de amplificação da razão, que, dito e feito, Habermas e Joseph Ratzinger, no campo teológico, voltaram de novo a debater em 2003, em Mônaco de Baviera, na Alemanha, um debate sério sobre a questão da razão. Então, a razão precisa ser criticada. É aqui que o discurso da dialética do esclarecimento de Adorno, Horkheimer, né? A questão é que existe uma razão instrumental. É pena que devemos fazer outra conferência. Eu estou a publicar há bocado um livro sobre o iluminismo africano. Como é que nós podemos pensar a razão? Aqui critico Senghor e companhia. Mas não quero alargar a resposta para não abusar a vossa paciência. Respondo ao meu colega, de fato, é exatamente isso que estou a fazer, a crítica da razão para amplificar a razão. Partindo mesmo da metafísica de Aristóteles, a razão pode se dizer em diferentes maneiras. Isso não quer dizer relativismo racional, não é isso. Mas é questão de constatar a nível fenômeno que a maneira de manifestar essa razão se diz em diferentes modos. Então, a razão precisa ser amplificada. Então, essa seria a resposta. E agradeço, né, para o diálogo, talvez não teria dito isso. Ligado também, e depois vou ao fim, eu penso que as inteligências... eu não quero repetir, não. Aliás, eu estou a tentar inovar no racionalismo. Abrir a ideia do racionalismo. Mesmo o universalismo precisa ser criticado para abrir, não fechar. E isso... Gostaria que o problema não está no racionalismo ou não racionalismo, está no dualismo, no maniqueísmo que está na base da filosofia ocidental de Parmênide, vamos lá falar Parmênide, Platão, Aristóteles para frente, a chamada metafísica. Por isso, Heidegger, os pensadores da suspeita sempre criticaram a metafísica. E fala-se o pensamento metafísico. Kant depois da metafísica. Por quê? Porque a metafísica criou conceitos, criou um modo de ser no mundo que não deixa a possibilidade. Nessa ideia de pensar um pensamento rigoroso, criou um absolutismo racional. Eu penso que o Ubuntu é mesmo a crise do princípio de identidade de Aristóteles, onde o tercio non datur chega-se ao tercio datur. Esse é que é o problema. Devemos voltar aos pré-socráticos, Heráclito, entre outros, até a escola da complexidade do Egito Antigo e Tumbuktu. E termino dizendo que as tecnologias são fundamentais, não é racionalismo,
mas a África está naufragando por causa desse fechamento. Mesmo a China não é que está a ajudar a África, atenção. A China está também naufragando a África. A África não há de ter um Deus para o salvar, nem do Ocidente, nem do Oriente. A África vai se salvar por si mesma, mas com uma liberdade criadora, inovação. Sem fugir à matemática, porque a matemática é difícil. Eu tenho aqui o livro de matemática computacional. Não ter medo dos algoritmos e não ter medo de lógica. São difíceis. Abstração, geometria. Isso é que pode vir salvar a África. Isso não é racionalismo, mas sim é amplificação da razão. E quanto ao nosso amigo, eu penso que o problema das redes e das árvores, não sei se percebi bem a pergunta, porque também tive problema de não ouvir bem. Eu penso que o problema não é tanto isto, o problema é qual é o fundamento filosófico que está por detrás. Porque a técnica em si, as redes em si não pensam, mas é o homem que está lá dentro, que deve procurar, se não conseguir controlar, deve conseguir procurar transformar esses instrumentos como meio. Só que o problema é que a gente, sobretudo as ideologias, querem nos convencer que a inteligência artificial pode ir na sua estrada sozinha sem um humano. Eu penso que essa tese é falaciosa. Precisamos humanizar, por isso falar de tecnosofia e tecno-humanidade. Muito obrigado. Obrigado. Então, eu vou tentar responder bem rápido. Sobre essa pergunta de que, na verdade, a gente continua o programa da mesma maneira, eu acho que a questão é dramática, né? Porque eu acho que a gente já está fazendo programação em linguagem natural por causa das inteligências artificiais, né? Então, ou seja, o impacto para quem... se o impacto dessas LLMs na filosofia foi bastante grande e bastante sentido, foi muito mais sentido em quem programa, né? Então, na verdade, não é só simplesmente ajuda para debugar ou ajuda para carregar pedaços, linhas de programa, mas é também a possibilidade de você simplesmente fazer um prompt. Antigamente, que eu digo em 23, a turma dizia assim, a única profissão que vai existir depois das LLMs vai ser engenharia de prompt, né? Como fazer um bom prompt. Hoje em dia ninguém mais fala isso porque a própria LLM faz um bom prompt. Então você fala assim, você faz um prompt mais ou menos e ela vai e melhora o seu prompt. Então pronto, né? Então você não precisa mais ter profissionais do prompt. O prompt também foi artificializado, né? Então eu acho que o futuro da programação é a linguagem natural, né? Mas isso é dramático, né? Em certo sentido, né? Isso significa que você vai programar sempre através das LLMs, né? Através de modelos de linguagem, né? A pergunta do João Vitor sobre a vitória das redes sobre as árvores. Sim, como eu enfatizei, acho que depende muito do aumento do poder computacional, né? Eu tive recentemente conversando com uma pessoa que vem de Gana, trabalha na Irlanda e vem sempre ao Brasil sobre o que está acontecendo agora em termos de algoritmos de aprendizagem. Ela disse assim, olha, na verdade não vai acontecer nada de muito interessante enquanto a gente não tiver um salto de poder computacional que vai acontecer com a computação quântica, tá? E aí sim a gente vai poder, o cenário vai ser completamente diferente, né? Então acho que sim, depende do poder computacional, essa é a questão, né? Essa classificação em termos de racionalismo e empirismo é um pouco problemática, né? Porque, na verdade, em todos os casos, você tem isso que, por exemplo, em termos de algoritmos de aprendizagem, as pessoas falam que eu estava mencionando, né? A lei da conservação da performance generalizativa, é isso, né? Ou seja, a ideia é que você não tem como generalizar se você não tem alguns vieses, né? Como a gente chama. Então, você precisa ter viés. Você precisa ter viés de tipo
que tipo de representação você é capaz de fazer e que tipo de tendência você tem, né? Então, eu acho que, assim, não sei, né? Não sei se esse debate é exatamente o mesmo, e também existem muitos debates em empirismo, racionalismo, não sei quais seriam os bons para modelar esse tipo de discussão. Com respeito ao que você disse, né? Eu queria só fazer uma observação, né? Você perguntou sobre o futuro e tal, e você diz assim, não estou aqui para colocar em questão as vantagens da técnica. Bom, eu tô. Se a gente não estiver aqui para fazer isso, a gente não está aqui para fazer nada. Eu acho que essa é a questão, entende? Então, eu acho que quando a gente pensa no futuro do sul global, no futuro dos países que têm a possibilidade difícil e remota de promover uma contracolonização, eu acho que o que está em jogo é pensar a técnica e pensar o que exatamente ela nos traz e por que ela é tão boa. E por que essa ideia? Ou seja, basicamente entender que existe um elo muito forte entre o pensamento ocidental e a prática ocidental, entre o pensamento colonial e a prática colonial. E isso passa pela técnica, pela maneira como se faz geometria, matemática. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar continuar replicando os mesmos modelos, as mesmas politicidades, as mesmas epistemicidades que foram impostas a gente durante o processo colonial, ou a gente vai tentar pensar essas coisas de uma maneira contracolonial? Isso significa colocar em questão a técnica. Se a gente não coloca em questão a técnica, a gente não está colocando em questão nada, porque a técnica é central nessa história toda. A técnica enfim, né? Eu ontem estava às voltas com o contato dos meninos, dos irmãos Vilas Boas, com os Yujá, né? no PIX, que é uma coisa muito importante no Brasil, que é o Parque Indígena do Xingu. E como é que eles vêm? Eles vêm de avião, eles vêm de navio, de barco com motor, e eles entregam, o que eles entregam? Eles entregam essas coisas técnicas que os ocidentes, estou pensando no Vilas, para quem sabe disso, é lá dos anos, antes mesmo da criação do PIX, né? Ou seja, lá nos anos 40. Então, o que o Ocidente, o que os brancos têm a oferecer? Eles têm a oferecer a técnica, né? Essa é a primeira entrada que eles fazem. Percebe? Então, se a gente não pensa a técnica, a gente não está pensando, a gente não está pensando de maneira decolonial, contracolonial, pós-colonial, como você quiser. A contracolonialidade, ela precisa pensar a técnica e em que maneira o pensamento ocidental está intimamente associado ao que a técnica faz. Você pode dizer, eu ultimamente tenho ficado um pouco mais aberto a essa ideia do Yuki Rui de tecnodiversidade, né? Que é essa ideia de que talvez exista alguma técnica que não tenha como essência, digamos assim, para falar rapidamente, uma artificialização. Né? Talvez exista alguma coisa dessas. Então, você diz, a África não tem nada a oferecer. A África tem um monte de tecnologias. Uma tecnologia diplomática, mas não só isso, tecnologia de convívio com o não humano. De vários tipos de convívios com o não humano. E essa tecnologia, é a partir dessa tecnologia que você tem que pensar no futuro decolonial. Né? Então, eu diria assim, sim, eu estou aqui para colocar em questão as vantagens da técnica. Né? E acho que, senão, a gente não tem nada a fazer aqui. Mas... Muito obrigado, então, aos dois professores. Muito obrigado pela atenção de vocês nesta manhã. E vamos encerrar esta sessão. Nos encontramos novamente às 14h. Muito obrigado.